Olá, pessoal! Somos estudantes da turma LM22 do curso de Licenciatura em Matemática na disciplina Laboratório de Aprendizagem 2. Neste vídeo, abordaremos alguns tópicos relevantes da obra Saberes Docente e Formação Profissional, de Maurice Tardif, publicado no ano de 2002. O primeiro ponto que vamos comentar é sobre o mentalismo, uma abordagem que reduz o conhecimento a processos mentais. Isso significa que ela foca principalmente na atividade cognitiva dos indivíduos, ou seja, na forma como a gente pensa e no que sabemos, considerando esses processos como a base para entender o conhecimento. Dentro dos saberes, temos o saber social, que pode ser dividido em 5 categorias. A primeira delas é a partilha, que sugere que as representações ou práticas só ganham sentido quando colocadas em destaque dentro de uma situação coletiva de trabalho. Ou seja, o saber se constrói em grupo, no compartilhamento de ideias e experiências. A segunda categoria é o produzido socialmente, que se refere ao resultado de uma negociação entre diversos grupos. Um exemplo disso é a frase: "O que o professor sabe depende daquilo que ele não sabe", pois o saber é construído nas interações, nas trocas e no reconhecimento das limitações dos outros. A terceira categoria fala sobre os objetos e práticas sociais. Os objetos aqui se referem aos sujeitos que estão sendo ensinados, enquanto o saber se manifesta através das relações complexas entre o professor e seus alunos. Ou seja, é na prática do dia a dia que o conhecimento realmente acontece. A quarta categoria é o arbitrário cultural, que não se baseia em nenhuma ciência, lógica ou evidência natural. Esse tipo de saber é, muitas vezes, imposto culturalmente, sem questionamento, sendo simplesmente aceito como parte da norma. Por fim, temos a socialização profissional, onde o saber dos professores é visto como um processo em construção ao longo de toda a carreira. Isso significa que, ao longo do tempo, o professor vai aprendendo a dominar o seu ambiente de trabalho, adquirindo conhecimento e experiência à medida que vai se desenvolvendo profissionalmente. Já o sociologismo tende a tirar completamente dos indivíduos o papel na construção do saber. Ele trata o conhecimento como algo que é só produzido socialmente, como se não dependesse de nenhuma ação pessoal. Nesse modelo, o saber real que as pessoas têm está sempre ligado a algo que vem de fora delas, o que acaba limitando a forma como o pesquisador entende esse saber. E isso tem um efeito importante, acaba tirando dos próprios atores sociais a capacidade de conhecer e transformar a sua própria realidade, as suas ações e a sua história. Agora vamos falar um pouco sobre os saberes, começando com o saber de trabalho. O saber dos professores precisa ser entendido em estreita relação com o trabalho que eles realizam na escola e dentro da sala de aula. É a prática deles que molda e dá sentido ao conhecimento que compartilham. O saber dos professores não deve ser visto como algo isolado, mas sim intimamente ligado ao trabalho que realizam diariamente. Esse saber está diretamente relacionado à trajetória dos professores e à forma como eles se inserem no processo de ensino. É preciso levar em consideração a socialização docente e, claro, o contexto da sala de aula, onde o conhecimento é constantemente gerado e compartilhado. O conhecimento do professor não é apenas uma ferramenta, mas algo que é moldado e produzido pelo próprio trabalho que desempenha. Esse saber é uma parte fundamental do processo educacional, sendo essencial para a construção do aprendizado. O saber dos professores contém tanto conhecimento quanto um saber fazer, cujas origens sociais são bem visíveis. Por exemplo, alguns desses conhecimentos vêm da família do professor, da escola que o formou, de sua cultura pessoal. Outros vêm das universidades ou das escolas normais, e ainda há aqueles que estão diretamente ligados à própria instituição em que o professor atua. Na sequência, é abordado a diversidade do saber docente, destacando que o conhecimento dos professores é plural e heterogêneo. Esse saber é resultado de diversas experiências, das experiências pessoais, dos saberes curriculares e dos conhecimentos disciplinares. Ele propõe um modelo de análise baseado na origem social desses saberes, que se entrelaçam com a formação, a cultura e a interação social dos docentes. Ou seja, o conhecimento dos professores não é algo isolado, ele é influenciado e moldado por muitos fatores.
Os saberes dos professores não são apenas individuais. Eles refletem influências de instituições, dos colegas com quem compartilham suas práticas e do próprio contexto social em que estão inseridos. Por isso, a relação dos professores com seus saberes é também uma relação social, onde as suas percepções sobre o que é o saber e como ensinar são constantemente moldadas por essas interações. Saberes experienciais. É o conjunto de saberes adquiridos e necessários no dia a dia da profissão docente, mas que não vêm das instituições de formação nem dos currículos formais. São aqueles saberes que os professores desenvolvem ao longo de sua prática, com base na experiência real do trabalho. Esses saberes possuem algumas características importantes. Primeiro, são saberes práticos, diretamente aplicados à realidade da sala de aula. Além disso, são interativos, pois surgem das relações e trocas constantes entre professor, alunos e colegas. Os saberes experienciais também são sincréticos e plurais, ou seja, misturam diferentes tipos de conhecimentos e se baseiam em diversas fontes de aprendizado. Eles são heterogêneos, pois podem variar muito de um professor para outro, dependendo da sua trajetória e contexto. Outra característica essencial é que esse saber é complexo, mas não analítico. Ele não se limita a teorias ou conceitos isolados, mas é formado pela totalidade da experiência vivida. É também um saber aberto e poroso, o que significa que está em constante evolução, sempre se adaptando e absorvendo novas influências. E por fim, o saber experiencial é, em sua essência, um saber de existência. Ele está ligado não apenas à experiência de trabalho, mas também à história de vida do professor, ao que ele foi e ao que ele é. Esse saber está incorporado à própria vivência do professor, à sua identidade, ao seu agir e às suas maneiras de ser. Agora, sobre a temporalidade do saber. Pode-se dizer que o saber dos professores é temporal, o que significa inicialmente que ensinar envolve aprender a ensinar. Isso quer dizer que ser professor não é algo estático, é um processo contínuo de aprendizado, onde o professor vai aos poucos dominando os conhecimentos necessários para desempenhar seu trabalho de forma cada vez mais eficaz. Esse saber não é algo fixo, mas algo que se desenvolve ao longo do tempo, conforme o professor vai adquirindo novas experiências, refletindo sobre suas práticas e se ajustando às necessidades do seu contexto. O aprendizado é constante e é assim que o professor vai se tornando cada vez mais competente na sua profissão. Indo para a parte de trabalho docente, pedagogia e ensino. A pedagogia pode ser entendida como o conjunto de meios que o professor utiliza para atingir seus objetivos no âmbito das interações educativas com os alunos. De forma concreta, ensinar significa desencadear um programa de interações com um grupo de alunos, com o intuito de alcançar objetivos educativos específicos. Esses objetivos estão relacionados tanto à aprendizagem de conhecimento quanto à socialização dos estudantes. Quando dizemos que o saber dos professores é temporal, estamos dizendo, inicialmente, que ensinar envolve aprender a ensinar. Ou seja, o professor está sempre aprendendo a dominar de forma progressiva os saberes necessários para realizar seu trabalho de forma cada vez mais eficaz. Passando para o saber curricular. Estes saberes correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos com os quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais. São os saberes definidos e selecionados pela escola como modelos da cultura erudita e para a formação nessa cultura. Esses saberes se apresentam de forma concreta nos programas escolares, que incluem objetivos, conteúdos e métodos que os professores devem aprender a aplicar no seu trabalho diário. Os saberes disciplinares, como matemática, história, literatura, entre outros, são transmitidos nos cursos e departamentos universitários, mas de forma independente das faculdades de educação e dos cursos de formação de professores.
Esses saberes emergem da tradição cultural e dos grupos sociais que são responsáveis pela produção do conhecimento. Eles têm raízes profundas na história e nas práticas dessas áreas, e sua transmissão ocorre de maneira separada dos cursos voltados diretamente para a formação docente. Já o saber da formação profissional é dado pelo conjunto de saberes transmitidos pela instituição de formação de professores. Esses saberes são fundamentais para a preparação dos docentes, oferecendo as ferramentas e os conhecimentos necessários para que eles possam exercer sua profissão com competência. Enquanto isso, no saber cultural herdado, é dito que para ensinar, o professor precisa ser capaz de assimilar uma tradição pedagógica, que se manifesta através dos hábitos, rotinas e truques do ofício. Além disso, ele deve possuir uma competência cultural, oriunda da cultura comum e dos saberes cotidianos, que compartilha com seus alunos, permitindo uma conexão mais próxima e eficaz no processo de ensino-aprendizagem. Os saberes da experiência cotidiana de trabalho fazem parte da experiência de trabalho enquanto fundamento do saber, formando assim a base da prática e da competência profissional do professor. Esses saberes são essenciais para a aquisição e a produção do conhecimento necessário para o desenvolvimento contínuo do docente, tornando-se fundamentais para a sua atuação no ambiente escolar. O último tópico que abordaremos é sobre os saberes humanos a respeito de seres humanos. A questão do saber está, assim, diretamente ligada à questão dos poderes e regras, mobilizados pelos atores sociais durante a interação concreta. Ou seja, o conhecimento não é apenas algo que se transmite de forma passiva, mas está sempre relacionado ao contexto social, às dinâmicas de poder e às normas que guiam essas interações. Como vimos ao longo deste vídeo, a obra Saberes Docente e Formação Profissional, de Maurício Tardif, destaca a complexidade do trabalho docente ao identificar diferentes tipos de saberes que compõem a prática dos professores. Ela reforça a importância da formação contínua e da valorização da profissão, reconhecendo que o saber docente é construído no cotidiano, em diálogo com os contextos escolares e sociais. Curtiu o conteúdo? Então manda para alguém, deixa aquele like e comenta aqui embaixo. Bora seguir trocando ideias e construindo juntos uma educação mais consciente e transformadora.